queria contar para vocês um pouquinho da minha história. Em 1996 eu tinha terminado uma pós-graduação aqui no Rio de Janeiro e trabalhava numa empresa grande aqui no centro do Rio. Tinha feito pós-graduação em medicina chinesa. Eu atendia os pacientes e conseguia tratar somente dor cervical, lombar. Os pacientes chegavam com falta de ar, com depressão, tontos, e eu não sabia, dentro daqueles conceitos da medicina chinesa, como atendê-los de uma forma mais efetiva. E eu decidi fazer um curso com o professor Ernesto Garcia em São Paulo. Foi uma grande luz que entrou no meu caminho, porque a partir desse momento eu comecei a estudar uma medicina chinesa de alto nível. E eu ia para São Paulo quase todo final de semana, e isso foi seguindo durante 3, 4 anos, mas em algum momento eu cheguei em São Paulo depois de um dia muito cansativo e passei a noite no ônibus e ele daria uma aula assim 8 da manhã e eu cheguei para assistir a aula às 6, fiquei esperando também um cafezinho próximo ao curso. Quando o professor começou a aula, ele contou uma historinha que modificou toda a minha vida. E durante todos esses anos eu sou resultado dessa historinha. É uma história importante. Antes de começar a aula ele falou, tinham 2 monges caminhando no alto do Himalaia. E na descida de um monte, os monges encontraram um lugarejo pequenininho. E tinha uma casa no final do lugarejo, uma casa bem pobre com uma família. Uma casa caindo aos pedaços assim, com as crianças muito magrinhas e os pais próximos às crianças. E os monges se aproximaram e foram falar com o pai das crianças. Vocês vivem de quê aqui nesse local? E o pai falou, a gente vive dessa vaca. Essa vaca dá algum leite, a gente sobrevive, as crianças tomam leite, a gente vai vivendo assim, vem vivendo assim há muitos anos. E o monge refletiu, chamou o monge mais novo e ficaram ali conversando com a família. Resolveram dormir e continuar a caminhada bem cedinho. Quando eles foram se deitar num cantinho daquela casa bem pobre, o monge mais velho falou assim, olha, quando começar a clarear, quando o sol nascer, você vai pegar essa vaca e vai jogá-la no abismo. Nossa, mestre, eu vou matar, a única forma desse povo viver aqui, essa família vive dessa vaca. Faz como eu estou orientando e a gente vai seguir a caminhada em paz. E assim foi feito. O monge mais novo levou a vaquinha, jogou no abismo e eles continuaram a caminhada. E, em geral, no Oriente, a gente tem muitas historinhas que são metáforas para a nossa vida, né? Aquela história me tocou. Eu estava muito cansada, mas a cada momento que o professor ia falando, eu ficava mais atenta. Eles seguiram a caminhada e deixaram aquela família sem a vaca. E ao longo do tempo, os monges voltavam para os locais para ver o resultado dos movimentos que eram feitos para a família crescer. E depois de 5 anos, o mais velho estava com esse monge mais novo e retornou para a casinha, né? Caminhou novamente por aquele local e chegou, encontrou uma casa linda, pintada, os filhos maiores e fortes, tinha plantação, os adolescentes, já tinham as crianças quase assim na adolescência fazendo trabalho com madeira, tinha vida, tinha luz, eles tinham prosperado depois de 5 anos, estava tudo melhor. E eles então se aproximaram e perguntaram para o pai, o que aconteceu aqui? A gente esteve aqui há uns anos atrás, tinha uma vaquinha. Aí o pai falou assim, nossa, a gente vivia daquela vaca e a gente estava acomodado. Quando a gente perdeu a vaca, logo depois que vocês saíram, a gente falou, o que a gente vai fazer? E aí eu descobri que minha mulher é ótima bordadeira, meus filhos sabem trabalhar com madeira, a gente começou a se virar, a fazer mil coisas e a gente foi percebendo que tinha uns dons ali escondidos por aquela vaca tá como bengala para a família. E a vida é assim, a gente fica com bengalas porque a gente não vai de encontro ao nosso dom. E aquela história me mobilizou de uma tal forma, porque eu trabalhava numa empresa, eu atendia pacientes de uma forma muito superficial, eu estava infeliz porque eu não conseguia fazer o que eu realmente acreditava naquela empresa, eu sabia que eu podia muito mais e eu assistia a aula, estava cansada, mas de repente me mobilizou de uma forma que eu assisti a aula acordada, com força, prestei muita atenção, foi um final de semana de muito conhecimento e quando eu voltei,
no ônibus, eu pensei assim, eu vou jogar minha vaca no abismo. Porque eu já vinha empurrando e segurava a vaca. Eu queria uma modificação para a minha vida. E eu procurei o diretor da empresa que eu trabalhava e falei, olha, eu não posso mais ser útil à empresa. O que eu vou ganhar aqui com a demissão, eu posso seguir o meu caminho, e o meu caminho não é esse. Eu tenho um caminho de muita força, de muita prosperidade, eu tenho que ajudar muitas pessoas e eu não posso ficar com essa bengala. E eu preciso da demissão. E a forma que eu falei, a verdade, como foi muito genuíno, em uma semana eu fui demitida. E aí eu recebi um valor que eu consegui investir em medicina chinesa. E agora completou 2016, 17 anos que eu ouvi essa história e cada vez ela se torna mais real. Porque o ser humano, eu estava numa situação de conforto e o conforto é muito perigoso. É aquela história que a água tem que aquecer para você sair, né? Por isso a crise, esse momento que todo mundo só fala em crise, é muito importante para você descobrir o seu verdadeiro potencial. E eu vejo assim como eu tenho alunos que não sabem um caminho, escolhem medicina chinesa porque não sabem muito o que optar. Tem outros que falaram, não, é isso que eu quero. Eu vou estudar, eu vou me aprofundar, porque a medicina chinesa é um universo que a gente pode ser útil a muitas pessoas, mas se ela for seguida na íntegra. Eu esqueci tudo que eu aprendi, estudei com o professor Ernesto 5 anos, até hoje, uma vez por ano ele vem ao Rio de Janeiro, porque ele é um mestre que conhece a medicina chinesa na integridade, na sua profundidade. E nós tratamos doenças crônicas, não transmissíveis e não só dores. A gente trata asma, síndrome do pânico, depressão, incontinência urinária, labirintite. A gente, através da medicina chinesa, diagnostica de outra forma a enfermidade crônica e as pessoas vêm melhorando cada vez mais. Então essa história foi revolucionária e a partir dela, eu sempre lembro dela quando... Lógico que as coisas são cíclicas e tem momentos de dificuldades para todos nós somos seres humanos. Mas eu lembro dela para não ficar presa em bengala, para fazer cada vez melhor. É isso que eu acredito e cada vez eu vou procurar colaborar mais com o ser humano, lembrando que as vaquinhas não vão ficar próximas, elas vão sempre ser jogadas no abismo. Obrigada a todos.